Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está a ver este replay. Este é o 6º episódio desta edição do Real Talks e hoje vamos ter connosco o Vítor Neves. Eu sou o Daniel Batista, diretor da DS Imobiliária do Barreiro. O Vítor já está aqui, eu vou pedir-vos alguns segundos para o convidar a entrar. E hoje... Boa noite, Vítor, tudo bem? Olá, Daniel. Tudo bem? Como é que tudo bem? Estás? Está muito escura a minha imagem, ou não? E por aí? Ok. Não, está boa, dá para ver bem. Eu também posso, realmente tenho aqui luzes, eu consigo... O curioso é que eu fiz um teste, eu nunca faço isto, mas hoje fiz um teste de luz, porque como já é noite e eu estou aqui na sala que não tem a mesma luz de escritório, fiz um teste de luz no vídeo do telemóvel e curiosamente eu achei que tinha excesso de luz. Agora compreendo que acho que está escuro demais, mas tudo bem. Não sei. Achas? Eu acho que, não sei se o pessoal quer dar aí a opinião, mas eu acho que vemos-te bem. Ok. É suficiente. Olha, Vítor, bem-vindo. Obrigado por teres aceito este desafio. Como tu sabes, o tema desta primeira season é imobiliário e PNL e hoje vamos falar de valores. São 7 quartas-feiras, tu és o 6º, estamos quase a acabar e foste escolhido para esta quarta-feira. Porquê que foste escolhido? É uma história interessante, porque eu já estava no imobiliário quando fui para a marca onde tu davas formação, né? Ou das, e já tinha ouvido falar de programação neurolinguística, mas achava que isso era aquelas coisas da malta que acredita que vai correr tudo bem. Tipo, vamos visualizar uma coisa, isto, quero um Ferrari, vou ver um Ferrari, vou imprimir um Ferrari e vai correr tudo bem. E achava que era só isto. Até que fui à primeira formação contigo, que era, lembro-me como se fosse hoje, era atendimento e qualificação de clientes compradores, e tu a dada altura falas numa coisa que é o sistema de ativação reticular. E quando explicaste o que era, não é? Que é, no fundo, é o porquê de quando eu passei por isso há pouco tempo, a Vanessa estava grávida e eu só via era mulheres grávidas ou carrinhos de bebês, né? Ou quando nós queremos um carro, porque é que vemos só esse carro na rua? De repente parece que já há 10 vezes mais aquele carro, né? Quando tu explicaste isso, eu lembro-me perfeitamente. Eu estava a ouvir-te e peguei no telefone e mandei mensagem à Vanessa a dizer assim: amor, pesquisa o que é o sistema de ativação reticular, porque isto é maravilhoso. E depois, no decorrer do dia, na parte do atendimento a clientes e compradores, tu tens um modelo que foste tu desenvolveste, que implica muito aqui a parte da investigação de valores da PNL, não é? E eu pensei, ok, isto se calhar tem aqui mais qualquer coisa que eu tenho que aprender. E a verdade é que tu foste, nessa altura, e com essa formação e com as outras todas que te seguiram, foste o principal responsável por me dar a conhecer um lado da mediação imobiliária que eu não conhecia. Porque o método, a formação que eu tinha tido, aquilo que me tinha implementado era que nós tínhamos que andar atrás dos compradores e dos vendedores. Por favor, dê-me a sua angariação, por favor, dê-me a sua angariação, por favor, compre uma casa comigo. E mudou-se um bocadinho aí o chip. Mas já lá vamos, a esse método, como é que isso acontece, já lá vamos. Eu gostava que tu falasses primeiro um bocadinho sobre ti. Quem é o Vítor Neves? Quando é que conheceste a programação neurolinguística? Porque também já estavas no imobiliário antes, né? Como é que decidiste fazer esta adaptação? E porquê é que funciona? Olha, a programação neurolinguística surgiu por uma necessidade. Eu já tinha feito alguns cursos que não eram especificamente de programação neurolinguística, mas eram outros. E frequentemente me perguntavam, em vários cursos que eu já dava na altura, e já dava há muitos anos, perguntavam-me se eu tinha PNL. E aquilo até me irritava um bocado, porque eu não tinha PNL, mas tinha feito a psicoorientologia, o mind control, tinha feito outro tipo de formações. Situas só numa linha temporal? A psicoorientologia foi em 97, portanto nós estamos em 2013, há 25 anos. Portanto, eu fui fazendo algumas formações, não te posso dizer que a PNL para mim foi absolutamente chocante,
como pode ser para outras pessoas, porque é um impacto, uma coisa completamente nova e transformadora, e há muita gente que diz a PNL a mim mudou a minha vida por completo. A mim não mudou a minha vida por completo, muitas vezes eu correlacionava com outros conceitos que eu sabia, com outras aprendizagens, e pensava, olha, isto é muito engraçado, a PNL explica isto muito bem, ou seja, vem cientificizar, de certa forma, vem dar algum caráter um bocadinho mais científico àquilo que nós aprendemos em um conjunto de cursos, mas que não se explica o porquê, e é daquela forma. É engraçado, porque o primeiro curso de PNL que eu fiz, eu não integrei uma turma desconhecida. Geralmente as pessoas inscrevem-se num curso de PNL, integram uma turma com diversas pessoas e, basicamente, a descoberta é não só da temática, como dos laços e do envolvimento que se cria entre os pares, entre os vários colegas de um grupo. Eu não experienciei isso porque o curso nós fizemos à medida, ou seja, eu investiguei com uma outra amiga, que é a Vânia, que é socióloga e também dava muitos cursos comigo na área da formação pedagógica de formadores, nas autoscopias, na área da psicologia. Eu também fiz pós-graduação em comportamento organizacional e gestão de recursos humanos, que eu nem costumo de referir, nunca digo isso, geralmente nas apresentações que faço dos cursos da mediação imobiliária. Mas eu tenho outro tipo de formações que fui fazendo ao longo da vida e que, de certa forma, repara, quando nós estamos a estudar um ano letivo, digamos assim, comportamento organizacional e gestão de recursos humanos, aborda-se muito a parte da psicologia e tudo isso. Ela era minha colega também de várias formações que nós dávamos de formação pedagógica de formadores e gostava de fazer PNL e investigámos várias escolas, várias correntes da PNL. Na altura, verificámos e vimos, conseguimos ter acesso a alguns testemunhos do Miguel Ferreira, achámos que seria interessante e contactei o Miguel Ferreira na tentativa de saber como é que funcionam os cursos, como é que não funcionam e tudo mais. E foi delicioso, porque o Miguel também tem falta de tempo, como tu bem sabes, e ele não me dava feedback. Pá, eu sou um gajo que não lido bem com os nãos, não sei se percebes. E como não lido bem com os nãos, mando-lhe uma mensagem à matadora, do género, a coisa ou se dá ou não dá. Tipo, e entretanto ele veio ter comigo e reunimos no Hotel Dom Luís aqui em Coimbra. Reunimos no Hotel Dom Luís, ele falou quanto é que custava um curso, nós não estávamos sensíveis para ir fazer um curso numa turma. Nós queríamos comprar o curso todo. Nós queríamos comprar uma turma inteira e só tínhamos amigos dentro do curso. E foi isso que aconteceu. Portanto, digamos que não havia ninguém no meu curso que eu desconhecesse. Era um grupo de amigos, grande parte, alguns deles, não posso dizer grande parte, mas várias pessoas ficavam a dormir em minha casa esse fim de semana, era um fim de semana por mês. Ou seja, para mim a PNL foi essa experiência maravilhosa que foi ter um conjunto de pessoas de Lisboa, do Porto, de Braga, de não sei o quê, que vinham para a minha casa, porque o curso funcionava aqui na Zona Centro, e o Miguel vinha dar aquele curso, o modelo oficial da PNL, fiz o curso Practitioner com ele, portanto aquilo basicamente é um ano, um fim de semana por mês, em que nós estávamos aquele grupo de amigos, tínhamos o curso o fim de semana inteiro, e depois, como voltávamos para a minha casa, o tema era este. Como havia vários amigos meus, uns psicólogos, uns não sei quanto, e eles diziam em contexto clínico eu consigo aplicar aqui, nós sempre debatemos muita matéria. Eu gosto muito dos cursos de PNL, confesso-te, que não são muito, ou seja, que não são intensivos, que não são dados em 15 dias. Eu não gosto disso. Eu conheço algumas escolas e cada um faz o que faz e para mim está tudo bem. É a imersão que proporciona as boas experiências, né? Mas eu nunca fiz nenhum curso de PNL nesse contexto de imersão. Mas quando fiz o practitioner também foi assim, daquilo durou quase um ano e salvo erro foi de março até janeiro ou fevereiro e acho que é o ideal, porquê? Porque se calhar é isso que ias dizer. Porque nós conseguimos aprender a matéria, treinar a matéria e no fim de semana, no mês a seguir tínhamos um conceito novo. A realidade era isso mesmo, ou seja, enquanto que os meus amigos, por exemplo, os psicólogos clínicos, aplicavam em contexto clínico aquela prática, Daniel, eu sou formador do imobiliário há 20 anos, não é? Ou seja, há mais de 20 anos. E ao ser formador do imobiliário há mais de 20 anos, ao estar no imobiliário há 30, e basicamente ao perceber qual é o meu contexto profissional e ouvir as questões, por exemplo, dos consultores no dia-a-dia e aprender determinadas técnicas oficiais, que é o que se aprende durante aqueles fins de semana todos, eu conseguia aplicar logo aquela prática no meu contexto. E, basicamente, eu ia compondo as minhas matérias. Ou seja, eu sempre fui programando os meus cursos
de acordo com aquilo que eu ia aprendendo. E depois testava, por exemplo, esta da investigação de valores e da qualificação de clientes. Eu sempre testei em algumas marcas, em algumas agências, sobretudo quando os diretores são mais sensíveis a isso e permitiam-me fazer aquele modelo hipnótico aos consultores e pô-los programados com esta técnica e agora executam e vamos ver se aumentam os resultados ou não. Eu adoro esses desafios. E como adoro esses desafios, inclusivamente aquela questão da qualificação dos clientes compradores e aquela história da apresentação dos serviços para que as pessoas nos entreguem em exclusivo, eu testei isto em agências de pessoas amigas minhas que adoram a PNL, que gostam muito de mim também, e queriam ver o resultado disto na prática. E, portanto, basicamente, a partir do momento que eu verifico que isto em contexto prático tem uma determinada eficácia, Daniel, só se eu fosse um totozinho, é que sendo profissional do imobiliário na área do ensino, não é? Tanto nas aulas como nos cursos, que é o que tanto faço, era totozinho se eu não partilhasse este conhecimento. E, portanto, esse primeiro curso foi assim, foi essa maravilha de aprender com amigos com quem continuávamos a desenvolver a matéria e a partilhar e a discuti-la durante esse fim de semana, durante os períodos pós-curso, e depois eu ia aplicando não só à família, à minha própria filha, enfim, eu aplicava aos amigos as técnicas durante esse mês e também no contexto profissional. O conhecimento foi sendo muito agregado. Facilmente eu hoje falo de qualquer tema da PNL. Ainda aqui há tempos, quando estávamos a falar, eu estava a falar com o Miguel sobre o trainer, eu lhe dizia que não tenho problema nenhum de fazer entrevista nenhuma do que quer que seja, porque não precisarei de ler, porque eu sei as matérias quase de cor, não é? Não é de cor porque as percebi a lógica, percebi a mecânica. Depois fiz o Master já fiz num grupo em que eu fui sozinho com uma outra pessoa conhecida, o resto desconhecia em absoluto, e fiz o Master, e agora estamos naquele projeto do Trainer, onde tu também estás, creio eu, não tenho certeza, mas percebi que sim. Independentemente disso, eu tive a oportunidade, por exemplo, de ter feito agora, mas eu não estou aqui a vender cursos e, portanto, não tenho interesse nenhum nisso, mas fiz agora um curso. Até porque o Miguel foi a semana passada e eu tive a oportunidade de fazer. Pronto, ainda bem que fez isso, que eu acho que isso, a vertente comercial daquilo que fazemos tão bem, eu acho que é uma pobreza. Mas vamos lá. Independentemente disso, eu fiz agora um curso intensivo de panorama social mental. E eu vou-te confessar que sinto que eu não sou bom no PNL, mas não sendo bom no PNL, no panorama social é que não sou de certeza. Porque levei uma injeção de 5 dias de panorama social mental, fiz, e vou ter que digerir isto muito bem. Eu fui para o México a semana passada e levei tudo comigo. Mas não tive cabeça. Porque a ideia era, em ambiente descontraído, sem estar a pensar no curso que vou ter que fazer agora, e na live, e naquilo, e naquilo outro, em ambiente descontraído ler. Não consegui. Eu espero conseguir fazer agora, durante o mês de agosto, vai ter que ser obrigatoriamente, porque depois em setembro não tenho uma hora para respirar, basicamente. Tenho 15 dias de férias e os outros 15 dias já estou completamente preenchido. Mas eu tenho muita pena de não ter tido a oportunidade de ter feito de uma forma sólida a aquisição desses conhecimentos, mas como o formador é basicamente quem fundou o tema e é doutorado no tema, e é holandês, portanto, ele teve que vir da Holanda cá e era impossível não ser em 5 dias. Mas, de facto, sinto que tenho que estudar muito panorama social mental para começar a aplicar a pessoas com confiança. Pronto, na PNL não foi assim. E a PNL veio dar corpo àquilo, algumas coisas que já sabia, muitas outras aprendi na PNL, como é evidente. Portanto, eu hoje, de facto, assumo muito como PNLiano, porque adoro a vertente e acho que justifica muito e que é transformadora para quem tiver a oportunidade de experienciar isso. E, sobretudo, eu considero que as pessoas valem não por aquilo que sabem, mas por aquilo que fazem com base no que sabem. E se uma pessoa aprende, agrega esse conhecimento e depois atua no seu dia-a-dia com base nisso, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E, portanto, valorizo muito. Sabes que eu também penso mais ou menos a mesma coisa, porque quando eu comecei a ver, no dia que nós falámos no curso sobre os pressupostos da programação neurolinguística, né? Que é aquele conjunto de os pressupostos, os princípios, que são um conjunto de verdades absolutas de crenças da programação neurolinguística, eu pensei, há uma dada altura no curso, nós temos que fazer um teste
de dizer de 0 a 10 ou de 0 a 5 quanto é que aquilo já está implementado na nossa vida. A ideia é depois repetir esse teste ao longo do curso. E eu, quando fiz aquilo, pensei, então, eu já penso assim. Não é? A maior parte das coisas, dos pressupostos, eu já pensava daquela maneira. Só que percebi ao longo do curso, não é? Se aquilo era 0 a 5, eu na altura pus tudo 3, 4, 5. E percebi ao longo do curso que, apesar de já pensar assim, ainda não estava a implementar isso a 100%. Não é? Tanto que é comum tu ver aquilo que depois faço 3 vezes essa análise e na minha segunda análise os valores eram quase todos abaixo dos valores que eu fiz na primeira. Ou seja, eu acreditava naquilo ao início, mas depois percebi, é aquela coisa do só sei que nada sei, né? Quando tu percebes que aquilo há muito mais e que podes fazer muito mais. E a mim foi isso que trouxe o curso. Eu partilhei até, não sei se foi na live com a Ana, e digo isto a muitas pessoas quase todos os dias, que é, eu hoje em dia, e já acabei o practitioner acho que há 2 anos, fez em janeiro 2 anos, hoje em dia ainda há coisas que eu estou a aprender. Né? Porque penso, ok, isto afinal... Mas a aprendizagem nunca termina, não é? E isso, eu acho que isso é maravilhoso, né? Porque tu num contexto, como nós falámos, de formação no fim de semana e a seguir tens uma semana ou um mês para praticar e para deixares aquilo assim, enraizar-se, tu chegas ao mês a seguir e pensas, ok, isto já está aqui mais ou menos. Mas há coisas que um ano depois ainda vês mudanças. Né? Eu acho que isso é espetacular. Mas pronto, então tu conheceste a PNL já quando davas formação. Sim, Né? a PNL propriamente dito, eu não me recordo em que ano foi, mas acredito que tenha sido para aí há 9 ou 10 anos. Mas antes disso já tinha cursos desta abordagem. E como já tinha cursos desta abordagem, sem dúvida que o que mais me impactou na vida foi o que fiz anterior, porque foi o primeiro e, portanto, me veio mudar um bocadinho aqui a matriz. A PNL foi aquilo com que me identifiquei. Eu também tenho cursos mais esotéricos. Portanto, estes são cursos ok, que toda a gente pode fazer, que está tudo certo, mas eu também tenho cursos da espiritualidade que não têm a ver propriamente com PNL ou com nada disso. E esses cursos, apesar de já ter dado vários, porque eu também sou nível 3, por exemplo, de Reiki, também tenho, enfim, eu não vou dizer os cursos todos que já fiz dessa natureza, mas já fiz vários. Ocupávamos a hora Como do live dizes? com a tua biografia, não é? Se tu começasses a abrir o livro, ocupávamos a hora toda do direto. Não, mas eu não tenho qualquer problema se querem dizer isso. Por exemplo, um dos cursos que eu adorava fazer já, mas não tenho tempo, era a numerologia pitagórica. Porque como os números emitem uma frequência, tal como a música, e eu gosto de tocar, não sei a tocar bem, mas quem me dera, mas sempre estive ligado também, de certa forma, à música, que aprendi música muito novo. Os acordes, quando tu tocas um determinado acorde, aquele emite uma frequência. Os números também emitem. E como os números também fiz Feng Shui, portanto, eu fiz vários cursos, seja daquilo que for. E ao ter feito esses vários cursos, eu estou sempre na questionação científica do género. Isto é um bocadinho, arranha um bocadinho fora da caixa. Percebo a lógica, gosto de o dar de uma forma lógica, apesar dele arranhar uma vertente mais metafísica ou mais espiritual. No entanto, a PNL, apesar da loucura que a assiste, é tudo muito justificado. Eu gosto disso para mim. Eu agrego muito mais o conhecimento quando para mim ele faz sentido e ele tem lógica. Mas já agora deixa-me dizer-te que mesmo quando eu fiz esse primeiro curso esotérico, que foi o Reiki, que eu fiz os níveis todos, quando eu fiz o primeiro curso de Reiki, essas minhas férias de verão foi a ler teses de mestrado e doutoramento sobre o Reiki. Eu não fui fazer o Reiki sem ler tudo o que eram teses desse ano. Porquê? Porque eu queria perceber porque é que a Organização Mundial de Saúde validava os terapeutas de Reiki nos hospitais oncológicos, nos doentes com oncologia. Quer dizer, se a Organização Mundial de Saúde valida isto tem que ter uma lógica. E eu quis ler a matéria científica para perceber, de certa forma, porque é que eu poderia ou não fazer aquele curso. Pronto, o PNL não tem nada de tão esotérico, nada disso. Olha, mais esotérico tem, por exemplo, a terapia social mental, e que é científica, e aí tem centros desta natureza
que atuam com doentes da psiquiatria e que é aplicada esta terapia a todos esse tipo de doentes. Mas a PNL é pacífica. E como ela é pacífica, é tão prática e tu percebes tão bem, quando aplico aqui no setor imobiliário, que é aquele em que estou, ele fez todo o sentido. E como fez todo o sentido, era curioso que havia muitas coisas que eu já dava, e quando aprendo a PNL, digo, olha aqui a justificação disto. Eu já dava desta forma, porque a experiência fez-me crer que assim funciona melhor, mas a própria PNL diz isto. Então, eu muitas vezes dou por mim hoje a dizer coisas que antes também já dizia, mas que hoje digo, na PNL isto tem este nome. E é engraçado fazer isso. Claro que eu só lamento ter pouco tempo disponível, porque se eu tivesse mais tempo disponível, eu lia mais coisas e ao ler mais coisas pensava em mais coisas. E ao pensar em mais coisas, claro que eu ia aplicando, mas vou fazê-lo, porque eu ainda não morri. E como ainda não morri, ainda tenho muito tempo pela vida fora para fazer muitas coisas sobre isto e para aplicar. É isso mesmo. Olha, antes de passarmos aqui ao tema 2, tínhamos aqui a Arcada de Vila Moura em Albufeira, salvo erro, a pedir para te fazer uma pergunta e dizia qualquer coisa sobre a tua visão antes da PNL e depois da PNL. Não percebi foi muito bem qual é que era o porquê. Se tiver aí a pessoa responsável que possa explicar. Claro que sim. Eu acho que Eu respondo a tudo o que me quiserem responder. perguntar, desde que eu possa. Eu não li as perguntas, eu não estou a ler perguntas nenhumas, portanto não li. Eu agora não consigo andar aqui. Aliás, eu não percebi, foi mesmo uma pergunta. Que era, o senhor perguntava, posso perguntar ao Vítor uma breve observação sobre a sua visão antes da PNL A e a sua visão visão sobre o imobiliário? Pois é, isso foi, não percebi, foi muito Mas eu não sei o que é que ele ele perguntou, mas de qualquer forma eu vou responder, pode ser que encaixe. Quando... Já está aí a pergunta ou não? Não. Acho que... Daniel, mas eu Agora, se respondo calhar, na mesma que tu para acredito baixo. poder ter percebido o sentido. Dentro do imobiliário, o que mudou após Repete-me, por entender sobre favor. o PNL? Dentro do imobiliário, o que Muito bem. mudou após entender a PNL sobre o PNL? É tão mau eu dizer isto, mas mudou pouca coisa, porque eu já fazia mais ou menos assim. Aquilo que mudou foi dar expressão lógica ao que eu dizia. Antes eu dava, imagina, eu dizia às pessoas façam de determinada forma, experimentem assim, assado. Houve a minha tese de mestrado, é fatores de fidelização de clientes no imobiliário. Eu já estudava quais eram os preditores que encantavam as pessoas no relacionamento do cliente com o imobiliário, não é? O que é que dava um nível de satisfação maior, o que é que elevava a expectativa, o que é que superava a expectativa previamente entendida, enfim. Quer dizer, eu sempre andei muito nesta lógica, mas a PNL veio dar um nome àquilo que eu dizia. Digamos que quando eu explicava uma determinada matéria, eu dizia, façam com o cliente desta forma, e fazia aqueles teatrinhos, tu sabes que eu faço nos cursos, adoro fazer os teatrinhos para demonstrar como é que é. Quando nós estudamos PNL, a PNL vem claramente dizer-te que estás no caminho certo e é exatamente isso. O que é que mudou? Eu hoje, quando dou o curso, digo isso, talvez mais composto, como é evidente, até porque desenvolvi aqui umas coisas, mas o que eu já dizia antes, eu hoje dou e digo, na PNL isto tem este nome e aprende-se isto, aplicando neste setor é desta forma. Mas... E foi exatamente isso que me despertou o interesse para esta área. Porque, como estava a dizer no início, para mim, no início, a programação neurolinguística é o quê? Não sei, é aquilo de... Tudo o que é de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, eu acho que as pessoas devem fazer. Nós, no dia-a-dia, estamos muito focados com o cliente. Eu estou focado com os meus formandos, eu estou focado com os meus alunos, eu sou avaliador imobiliário e faço muitas partilhas e muitas coisas sempre judiciais, estou sempre a pensar nos clientes e tenho pouco tempo para pensar em mim, digamos assim. E, sem dúvida, que quando nós fazemos o PNL, isto faz-nos pensar um bocadinho o que é mais significativo para nós, quais são os nossos valores, qual o nível de importância que nós temos na nossa vida e os outros têm na nossa vida, nós percebermos e pormos na segunda posição perceptiva, na pele do outro, enfim, tudo o que é PNL dá para nós usarmos
imobiliário. E um consultor imobiliário ou um profissional do imobiliário, imagina, mas tudo faz sentido. Eu também tenho certificação internacional em coaching, não é? Tudo no coaching se aplica também no imobiliário. Há muitas coisas que eu faço do coaching. Quando nós gostamos muito de uma área e estamos muito, muito empenhados em transmitir o mais ou o melhor de nós, a partir do momento que nós temos um conhecimento, esta nossa visão do mundo muda, porque nós queremos partilhar nesta corrente e quanto mais pessoas mudarem e tiverem melhores resultados, mais felizes estaremos, não é? É isso mesmo. Olha, o senhor da Arcada disse que respondeste perfeitamente, ficou com a tua resposta. E então eu passava aos valores, né? O que é que são os nossos valores? Quem é que sabe quais são os valores que o regem, ou qual é que é a importância que isso tem na vida deles? E eu lembro-me que no Practitioner o tema foi introduzido a seguir às estratégias, né? Nós percebemos que o ser humano desenvolve estratégias e que aquilo que a PNL diz muito é que devemos modelar aquilo que funciona. Né? Porque se alguém faz bem uma coisa, vamos perceber como é que essa pessoa faz bem, quais são as estratégias que essa pessoa usa. Exato. E vamos tentar modelar. E o que é que isto, qual é que é o paralelismo que isto pode fazer aqui no imobiliário? Numa estratégia de compra, não é? Aquilo que nós fazemos é atender aos critérios de quem compra. Quem está a vender, aquilo que faz é atender aos critérios de quem compra. E esses critérios, nós sabemos que as decisões de compra são maioritariamente emocionais, né? Nós primeiro decidimos pela emoção se queremos ou se não queremos e depois vamos encontrar as justificações através da lógica. E esses critérios que estão por trás das decisões são os nossos valores, não é? Que no fundo vão funcionar como filtros para aquilo que nos acontece no mundo externo e qualquer acontecimento tem uma representação interna. Essa representação interna, às vezes, no caso de incongruência, né, no caso de soluções que estão em conflito com os nossos valores, isso até nos causa uma reação física no corpo, né? Até nos causa aquele mal-estar que nós nem sabemos o que é que... tinha aqui qualquer coisa, né? Isso é um caso de conflito de valores. E o que eu te perguntava era, se tu tivesses que resumir o tema dos valores, como é que introduzias falando de uma forma sucinta, falando de uma forma simples, valores, né? Nada técnica e muito, muito clean sobre os valores. Os valores integram um quarto patamar dos níveis neurológicos. Portanto, quando nós falamos dos níveis neurológicos, os valores estão em quarto patamar. Ou seja, já estão no segundo quadrante. Temos aqui os primeiros, que é o ambiente, o mundo exterior. Temos o comportamento, e as habilidades e as capacidades. E a partir daí... É a parte do iceberg. Como? Que está acima da água, né? Isso é a parte do iceberg. Esses três patamares são a parte do iceberg que está acima da água. E depois acima temos estes, não é? E depois temos então os tais, os valores e as crenças, a identidade e a missão. Bom, isto para dizer que os valores, de certa forma, apresentam-se desta forma de nominalismos e são a base fundamental da nossa existência, não é? Nós, ao longo da nossa criação, do nosso processo, nós vamos construindo aquilo que é importante para nós, aquilo em que acreditamos, aquilo que nos transferem, desde logo os valores da família a que nós pertencemos, a família que nós escolhemos, aquela em que entramos, não é? Portanto, basicamente, quando nasces num determinado... Tu nasceste na tua família, tu és dotado de um conjunto de valores completamente diferente do que se tivesses nascido na minha, ou se tivesses nascido noutra. E, portanto, os nossos pais, os nossos educadores, os irmãos, os tios, os amigos, vão-nos transferir um conjunto de valores que são estruturantes. Mas, independentemente disso, e quando nós pensamos nos valores, e que, de certa forma, os valores, as convicções e as crenças e as normas, de certa forma, nós agimos no nosso dia-a-dia, a nossa expressão exterior tem sempre esta manifestação dos valores que estão no nosso nível do inconsciente, digamos assim. Portanto, digamos que os princípios que me regem manifestam-se depois no meu estar, no dia-a-dia. Aquilo em que eu acredito, aquilo que me orienta, de certa forma, faz com que eu haja de determinada maneira perante os outros e perante as situações. Enfim, os valores formam a base para as nossas tomadas de decisões. Quando nós começamos a pensar isto, e quando no modelo base da PNL nós aprendemos a fazer investigação de valores,
E imagina que tu, por exemplo, vens ter comigo e dizes, olha, Vítor, eu estou com um conflito enorme, pá, não me dou bem com a minha chefia, eu pertenço a uma fábrica, não me dou com o meu diretor, pá, não aguento aquilo. Ou, imagina, eu tenho uma empresa de mediação imobiliária, pertenço a uma determinada marca, não tolero a coordenação desta marca, não tolero a de liderança, pá, há aqui um conflito grande. Há um É porque conflito há de um valores e, conflito. naturalmente, tu já não estás bem. A partir dali, tudo o que fizeres, pá, tudo funciona mal. Eh, Mas concordo que isso às vezes nem é lógico. Às Às vezes nós vezes, nem tipo, sabemos tu o nem que é. tocas na pessoa. Não é? Eu costumo dizer, basicamente, algumas pessoas que conheço, há pessoas que eu amo de coração, só me apetece abraçar logo no primeiro dia, num primeiro conhecimento, mas há outras em que eu às vezes até lhes digo, opá, tu pareces-me ser uma excelente pessoa, mas sinto que os nossos deuses não se abraçam, não sei porquê, dá a ideia que não está aqui a haver esta cena. Basicamente há aqui um conflito de valores, eu sinto que a pessoa não se rege pelos mesmos dogmas que eu, pelas mesmas crenças, enfim. E isto é interessante, porque sem dúvida nenhuma, que quando nós estamos a falar nos valores, e se tu vens ter comigo, por exemplo, e dizes, em contexto terapêutico, imagina que eu estou numa sessão, numa terapia de PNL contigo, e tu manifestas um conflito dessa natureza, eu posso fazer-te a aplicação de um modelo que é a investigação de valores. Eu posso querer perceber para ti o que é trabalho, o que é importante para ti no trabalho, fala-me como? O que é importante O que para é ti? importante no trabalho? Não É vou isso. dar nome às coisas, os nomes tens que ser tu a dizer, e conforme falas, mas isso é importante porque dá-me isto, então isso é importante. Tipo, e tu vais falando aqui de um conjunto, vais dizendo nomes, vais dizendo um conjunto de coisas que são importantes para ti, e nós vamos escrever estes valores todos, que para ti são fundamentais estarem presentes no contexto de trabalho. E quando eles não estão presentes, começa a haver aí um conflito. E quando nós fazemos esta hierarquia de valores, porque nós temos que os hierarquizar, e a PNL ensina-nos de uma forma metodológica como é que isto se faz, porque tu, de uma forma técnica da PNL, quando tu dizes, ou por exemplo no casamento, eu vou-me separar, eu já não aguento e não sei o quê, então, mas porque para mim é importante no casamento haver confiança, haver respeito, e as pessoas dizem assim um conjunto de coisas. Eu tenho que perceber deles todos quais é que são de facto os mais importantes para ti. Daniel, e se o conflito de Está- valores estiver num valor que para ti já é residual, isso não te impacta. Só te impacta se efetivamente os valores em que tu estás em conflito são os valores essenciais, são aqueles que tu não abdicas mesmo. Mas para nós percebermos isso, o que é que em contexto terapêutico, digamos assim, numa sessão, nós fazemos com uma pessoa? Vamos hierarquizar os valores, vamos investigar os valores, vamos hierarquizá-los mais ou menos com aquela metodologia. Daniel, disseste-me que no casamento é importante o respeito e a confiança e o amor e não sei o quê. Imagina que estás numa relação onde tens amor e não tens respeito. Ou estás numa relação em que tens respeito e não tens amor. Qual é que preferes? Ou seja, nós, com base neste teste, vamos conseguir hierarquizar os valores todos e dar-lhes uma ordem. E ao dar uma ordem, depois podemos fazer testes mais profundos. Eu gostava de só de acrescentar uma coisa, porque acho que há uma coisa aí que para mim foi muito interessante e foi uma descoberta gigante, que foi antes desse passo da hierarquia, não é? A programação linguística tem maneira de fazer perceber, de fazer o teu subconsciente e buscar Exato, mais valores do exato. que aqueles que tu dizes conscientemente. Eu, a investigação de valores, essa técnica, foi a minha técnica de apresentação, foi a técnica que eu tive que apresentar quando fiz o meu practitioner. E fiz investigação de valores a N pessoas. E de todas as pessoas que digo, ok, diz-me aí, nesse contexto que escolheste, seja de família, de relação, de trabalho, quais são os valores importantes para ti? E a pessoa faz uma lista, não é? E a seguir a programação linguística diz-te para tu perguntares. Então imagina-te num contexto onde tens, pegando nas tuas palavras, né? Numa relação em que tens confiança, em que tens amor e que tens respeito. Um, Tendo isso tudo, Exato. Era a o que é que segunda te faz parte, sair sim. dessa relação? E depois tens, tendo isso tudo, ou não tendo nada Exato. disto, o que é que te faz Então, ficar? digamos, exato. E é isso que Então, os digamos valores que não. nesta investigação de valores, depois de hierarquizares isso tudo, ainda depois a pessoa, uma vez que a pessoa está de olhos fechados e está neste modelo hipnótico, não é? Milton Erickson, então quando tu
hipnose ericksoniana, quando ela está neste processo, não é, de olhos fechados, mais voltada para dentro, com predominância do inconsciente, quando tu lhe dizes, então imagina agora que estás numa relação onde tens tudo isto, elencas os valores todos, mas há algo que te faz sair. E isso é o quê? E quando nós perguntamos isto à pessoa, ela vai descobrir ainda outros valores que ela não verbalizou, mas que estão lá na base. E como estão, E que normalmente exato. E como estão na base, primeiros, né? tu ainda podes ir além. Então, mas imagina que estás numa relação onde tens isto, e não tens esse que te fez sair. Mas mesmo assim decides ficar. Porquê é que ficas? E ela diz-te ainda outro valor que ainda é mais profundo. Quando nós fazemos isso, é exatamente o que disseste, quando nós fazemos isso, nós percebemos quais são os valores mesmo muito importantes e que são intocáveis para aquela pessoa, que são mesmo dela, com que ela que se identifica e aquilo que a faz abandonar um projeto, seja ele qual for, se não estiverem verificados. Percebendo isto, e percebendo nós esta lógica da investigação de valores e depois os valores da aproximação de afastamento, enfim, isto nunca mais acaba, não vou para aí, naturalmente, e depois verem incongruências, pronto, depois de perceber isto tudo, pensando na mediação imobiliária. Onde é que eu aplico isto? Começo a pensar, Daniel, tu repara, por vezes as pessoas quando vão a uma agência imobiliária e dizem, olha, eu procuro um apartamento aqui na cidade, eu quero tipologia T3 com garagem e quero até 300 mil euros. Isto... Deixa-me acrescentar que eu espalhei-me ao comprido na primeira formação que nós tivemos, porque foi exatamente esse o tema, e tu escreveste num quadro que viraste ao contrário as perguntas que os mediadores normalmente faziam, não é? E a seguir disseste, então vamos fazer aqui um teatro de vendas, eu acabei de entrar na loja, o que é que vocês fazem? Eu disse, olá, boa tarde, sou o Daniel, em que posso ajudar? Então o que é que o senhor procura? Um T2 ou um T3? E em que zona? E até que valor? Não é? E isso é o normal que os consultores dizem e tu ensinaste-me a fazer diferente. Não é? E vou dizê-lo aqui então agora. E então, de facto, aquilo que notamos é que quando uma pessoa vai a uma agência imobiliária e diz que procura um apartamento T2, T3 aqui na cidade, na verdade falamos de quê? Falamos de um critério que é a localização, falamos de um critério que é o preço e falamos de uma tipologia. Mas isto não é nada. E quando vemos consultores que, muito bem, ora bem, T3 aqui na cidade até 300, tenho aqui não sei quantos. Quer dizer, esse consultor assassinou-se sem saber, porque esse consultor vai ter que mostrar todos os T3 da cidade até acertar na MUS. E, portanto, eu acho triste ver pessoas vítimas deste processo. Por outro lado, alguns ousam. Olha, Daniel, então e o Daniel gostava também que tivesse janela na casa de banho? Sim. Olha, e varanda? Varanda é importante para si. E a cozinha grande? Gosta da cozinha? Basicamente, esse consultor, mais uma vez, inconscientemente, e não é por mal, está a perguntar à pessoa, por regra, aquilo que ele próprio valoriza numa casa. E aquilo que ele também é o seu SAR. E com base naquilo que ele pensa que toda a gente lhe pede. Os clientes querem sempre cozinhas grandes. Os clientes querem sempre janelas na casa de banho. Daniel, olha, para mim isso é indiferente. A minha casa não tem, eu vivo aqui maravilhosamente. Portanto, isto para te explicar que as pessoas, sem saber, transferem para o cliente aquilo que são os seus valores essenciais. Aquilo que elas próprias buscam numa casa. Só que, quando nós começamos a relacionar matérias, a cruzar tudo, de uma outra doutrina que não da PNL, eu também percebo que um cliente tem uma necessidade insatisfeita e por isso ele está à procura de a satisfazer. E quando ele está à procura de a satisfazer, por necessidade, em definição, necessidade é a privação de algo experimentado. Eu digo isto muitas vezes. O meu carro tem ar-condicionado. Confesso-te que eu não conduzo carros sem ar-condicionado e eu não aguentava. Eu não aguentava. E como não aguentava, porque eu até te poderia dizer aquilo que as pessoas dizem sem ar-condicionado, eu morria. Não morria porque o meu primeiro carro não tinha ar-condicionado, eu nunca morri. Portanto, as condições climatéricas, se bem que e o ambiente, apesar de estar mais quente hoje do que estava, com o aquecimento global, não fez esta necessidade. Só que a partir do momento que tu experimentas uma coisa, tu nunca mais abdicas dela se ela é significativa para ti, se ela é importante para ti. Então, o que é que eu faço? Eu criei aqui um modelo em que eu preciso de investigar os valores que são importantes para ti, Daniel, se és meu cliente no imobiliário. Eu não quero dizer-te quais são os meus, porque eu não vou viver contigo, por enquanto, ainda. E como isso não vai... Então, olha, na PNL aprendemos a dizer ainda em tudo também. Tudo o que acontece
acontece ainda, porque nós não sabemos o que a vida ainda nos traz. E como não vou viver para lá, o que eu quero é que tu fiques satisfeito e a tua mulher fique satisfeita e o teu filho esteja satisfeito. Portanto, não é importante se eu gosto do que tu escolhes ou não, porque eu não vou viver para lá. Eu quero é que vocês fiquem felizes. Então, para eu descobrir efetivamente o que é importante para ti, eu também gostava de saber o que é que já experimentaste. Ou seja, o que é que tu já tens e gostas. E como eu não posso, ou não acho ecológico, que é outro termo da PNL, como não é ecológico, eu estar a submeter um cliente que vem ver uma casa comigo, eu espeto-lhe uma investigação de valores, que o homem daqui a pouco corta os pulsos e já não vai ver casa nenhuma. O melhor é aligeirar isto, aplicar um termo, uma abordagem técnica, mas aligeirada e adaptada ao setor. Então o que é que eu crio? O que é que fiz? Foi basicamente, quando estamos com um cliente comprador, e já para perceber efetivamente o que procura, nós perguntamos ao cliente sempre, ok, uma vez que vem procurar uma casa, eu gostava muito de perguntar, Daniel, o Daniel já mora aqui na cidade, já vive aqui? Ah, ok, muito bem. Então isto está mesmo a mudar de casa? Está em casa própria? É em situação arrendada? Com base na música, com base no que tu me dás, eu vou investigar o que é que tu já tens. E se tu me dizes que tens casa própria, eu vou perguntar, muito bem, Daniel, então uma vez que está a trocar, a que se deve a mudança? Ao dizeres-me a que é que se deve a mudança, olha, estou a mudar porque só tenho um filho, mas a minha mulher está grávida e eu tenho um T2. E preciso mais um quarto. Daniel, eu percebo que tu precisas de um T3, mas eu já sei que precisas de um T3, mas porque queres 3 quartos. Podes também querer um T4. Eu ainda perguntaria, muito bem, então em que tipologia quero agora? E tu se me dizes um T3, com certeza, então serão mesmo os 3 quartos de dormir. E tu dizes, sim, um é para mim e para a minha mulher, o outro é para o meu filho e o outro é para a minha filha que vai nascer. Muito bem, como é que se chama a menina? Isto até manifesta interesse e cria relação. Começamos aqui a criar rapport. Básico. E deves apanhar isso nas formações, certamente. Há consultores, hoje em dia, em pleno século XXI, ainda perguntam então, mas porquê quer um T3? Tem 3 filhos? Não vale a pena, não vale a pena ir para aí. Não vale a pena ir para aí. Olha, eu posso dizer que tenho uma filha só, e sou sozinho com a minha filha, e a semana passada, dia 1, ou dia 2, dia 1, fui aqui ver outra casa em Coimbra porque eu tenho um T4 pequeno para mim. Eu preciso mesmo de um T5. Eu preciso de 2 escritórios e 3 quartos de dormir, porque um há os hóspedes, para quando vem a minha mãe, quando vem a família, outro da minha filha e outro o meu escritório, e quando ela está em arquitetura e aquilo é só maquetes, é só esferovites, é só não sei o quê, quer dizer, tenho que vir aqui para a sala como fiz hoje. E, portanto, não é o caso, hoje vim porque me apeteceu, mas basicamente queremos um espaço para cada um. Portanto, a história do número de filhos, isso não importa nada. Há pessoas que trabalham em casa, há outros que são artistas plásticos, há outros que querem ter um ginásio, outros que querem ter uma sala de desarrumação, onde se passa a ferro. Cada pessoa tem as suas necessidades. E ao perceber o motivo por trás dessa necessidade, né? Ao perceber a necessidade por trás daquilo que a pessoa precisa, tu consegues fazer visitas. Então, mas já agora deixa-me só terminar isto dos valores. Eu não sei se estamos já em cima, mas eu vou já acelerar. Basicamente, mas eu acelero já. Basicamente, nós ao percebermos o que é importante para as pessoas, quando elas começam a dizer, e eu, muito bem, Daniel, então e diga-me, se a sua casa tivesse 3 quartos, o Daniel mantinha-se onde está? Se tu me dizes que mantinhas, eu, ok, então gosta muito da sua casa, Daniel. O que é que mais valoriza em sua casa? E tu dizes-me o que gostas mais dela. Ao dizeres-me o que gostas mais, eu já percebo que isso tu experimentaste, é o que tu vives, e gostas muito e até tens pena se não tiveres igual. Significa que naquela primeira abordagem que eu expliquei do consultor que perguntou, é um T3 aqui no centro até 300, então vamos. Ele, coitadinho, pode mostrar imensos imóveis que conflituam com aquilo que a pessoa até sente. Estamos cá? Acho que estamos a perder o Vitor. É que isto é brutal. Sabes que a história do telemóvel, quando nos cai uma chamada e nós estamos a fazer a live, ela sobrepõe-se à live. E, portanto... não incomodar. Olha, esqueci-me disso. Eu não percebo nada disto. Pronto. Então, isto para dizer que nós investigamos desta forma. Depois de esta abordagem exploratória, quando uma pessoa diz, eu já vi alguns imóveis, muito bem, tu escolheu qual é que mais gostou? Então, e porquê gostou desse? Claro que sim, tinha varandas grandes. Então é importante para si varanda, Daniel. E por que motivo? Como é que gostaria de utilizar a varanda? Qual é a sua necessidade? E tu dizes-me que adoras porque queres ter uma mesa de jantar na varanda para poder estar ao ar livre e é importante para ti.
pá, seja o que for. Tipo, o que eu quero é que fique claro que esta investigação de valores fundamentais para a pessoa faz-nos entender o que é importante para ela. Ou o que é que eu devo incluir nas soluções que lhe vou apresentar. Porque isto demonstra-te que eu compreendi muito melhor aquilo que tu procuras e as tuas necessidades do que se eu começo por tentativa e erro a mostrar desenfreadamente. Por outro lado, quando tu dizes que gostaste muito dessa casa que viste, se eu te perguntar, Daniel, muito bem, e o que é que fez com que não comprasse esta casa? Uma vez que noto que fala tão bem dela, porquê é que não comprou? Se tu me dizes, olha, não comprei porque não tinha garagem dupla. Eu, Daniel, então a garagem dupla é importante para si. Claro que essa em garagem dupla não posso comprar e tal. Então eu percebo que esse valor está lá em cima. Pronto, esta investigação de valores. Pronto, ou seja, de uma forma pacífica, que manifesta interesse pela pessoa, é uma conversa tranquila. Nós, na verdade, manifestamos interesse pela pessoa. É uma conversa tranquila, que não dá aquele ar de cliente, vendedor e por aí fora. Criam-se muito mais laços. E como a pessoa está a falar da sua própria vida, do presente dela, sem dúvida nenhuma, que é muito interessante. Eu não estou a ir aos pormenores, porque não posso, nem tenho tempo, mas é muito interessante porque permite-nos conhecer muito mais a pessoa. Depois disso, ao conhecermos muito melhor a pessoa, a história de ir mostrar soluções, Daniel, isto é um êxtase de prazer. Porquê? Porque como nós já sabemos o que é importante para a pessoa, claro que eu nem fui aqui à investigação de valores financeiros, isso é outra questão que não vou falar agora. Não temos tempo, estamos só nestes. Quando nós vamos mostrar soluções, isto é verdadeiramente espetacular. Porque se tu me disseste que queres a cozinha grande porque almoças e jantas na cozinha porque os teus filhos são pequenos e sujam imenso e pela logística da tua família, é assim que funcionas. Se tu me dizes... E a varanda virada ao oeste para poder estar a ver o Pronto, e se queres uma situação dessas, até por costas do pôr do sol, a ver o tal gin. Daniel, eu quando te for mostrar esta casa e quando eu chegar à varanda, eu nunca te vou dizer, Daniel, aqui está a varanda. Eu vou-te fazer viver a emoção que é usares esta varanda a ver o gin tónico ao pôr do sol. Daniel, o que lhe parece? O Daniel tinha-me dito que era muito importante para si poder ter uma varanda espaçosa, porque gosta muito de ter uns cadeirões e poder usufruir do pôr do sol enquanto os meninos brincam em segurança e ter esta separação do trabalho. Acha que esta lhe proporciona isso? O Daniel imagina-se aqui a ver onde é que punha aqui os cadeirões, onde é que acha que ficavam bem? Isto já é outras técnicas da PNL que eu costumo dizer nos cursos, mas não vou para aqui agora. Mas basicamente tu associas-te a isto, tu começas a levantar as mãos e a apontar para um lado e para o outro. No momento, ou seja, no momento em que tu começas a criar estas imagens mentais, eu estou a trabalhar-te as submodalidades e eu, ao começar a fazer-te isso, eu vou-te criar esta fantasia, este imaginário da maravilha que era tu viveres aqui. E tu, ao saboreares esta emoção, ao imaginares de facto a viver aqui, Daniel, tu queres comprar esta casa, tu crias uma necessidade. Porque, por definição, necessidade é a privação de algo experimentado. Já agora eu vou a uma versão mais ligeira, porque eu tenho medo de ter confundido um bocado o público com isto. Imagina, tu estás comigo a dizer que queres um apartamento aqui no centro da cidade T3 até 200 ou até 250, seja o que for. E eu penso, pá, impossível. Aqui no centro de cidade T3, usados, os T3 começam em 300. Não tenho hipótese nenhuma. O que é que eu faço? Daniel, olha, muitos consultores dizem às pessoas, Daniel, não, por este preço nem pensar. O Daniel, por este preço, tem que ir para a periferia. E tu começas a questionar, pá, mas o gajo ouviu-me. Eu disse-lhe, tenho 2 filhos que estudam aqui na escola, mas o que é isto? Ele não me ouviu até agora. Tipo, tu ficas ofendido, ficas melindrado. Se por outro lado eu disser, Daniel, não, aqui no centro de cidade T3 por esse preço, não, o Daniel só pode comprar um T2. Tu também ficas ofendido, porque tu dizes, mas o que é isto? Então, eu disse-lhe que tenho esta necessidade e este indivíduo manda-me comprar um T2 quando a minha mulher está grávida e eu já tenho um filho. Portanto, isso não faz sentido. O que é que eu faço novamente? Utilizando a técnica das perguntas alternativas, congelando uma que é constante, que é, por exemplo, o domínio do preço, mais uma vez, eu vou investigar os teus valores. Daniel, eu compreendo que o Daniel procura um T3 neste sítio, pela proximidade da escola. E o Vitor deve ter recebido mais uma chamada. A Rosiris, que é a diretora de uma agência em Madrid, que eu amo de coração e que estive com ela nos Estados Unidos, num Celebration,
E ela não me fala às vezes durante meses. Pois agora já me ligou 2 vezes seguidas, já lhe vou devolver a chamada. Isto para dizer que, quando eu percebo isto tudo e eu te faço, Daniel, eu compreendo a importância do T3 aqui. Por um lado vai ter outro menino, por outro lado a escola e o trabalho da sua esposa, que é aqui ao lado, para poder dar apoio às crianças. Mas infelizmente é impossível eu satisfazer o seu desejo, porque aqui no centro de cidade, onde indica, T3 só inicia em 300 mil euros. Por isso eu gostaria muito de perguntar ao Daniel se seria mais importante para si, eventualmente, agora enquanto a menina que vai nascer é pequenina, eventualmente até pode dormir no quarto do Daniel e da esposa, se seria mais interessante para si optar por um T2 agora aqui no centro, para dar qualidade de vida ao seu filho, que vai estar na escola e tudo mais, e daqui a 2, 3, 4 anos mudar, quando a vida lhe proporcionar essa mudança, ou se o Daniel acha que seria mais interessante para si optar já por um T3, para cada um deles ter a sua privacidade e ter o seu quartinho, afastando-nos um pouco aqui deste centro que me indica, para uma zona onde já seja possível apresentar-lhe alguns T3, dentro dos valores que me indica, mas não nesta localização. O Daniel prefere um T2 aqui neste centro ou um T3 um pouco mais afastado? Ó Daniel, eu quando te pergunto desta forma, é impossível tu melindrar-te comigo e tu escolhes numa destas duas soluções alternativas. Ou seja, eu quis perceber o que é mais importante para ti. Se é o valor, se é tipo, o valor é aquele, se é a localização ou se é a tipologia, se é a casa em si. Portanto, existem várias coisas. E eu acho que tu fizeste 3 coisas que para mim são muito importantes, que foi a primeira, foi que devolveste aquilo que ele te disse, né? Portanto, mostraste que o ouviste. Que a maior parte das pessoas, como tu disseste ao início, se ele está a mandar de sítio a comprar uma tipologia é porque não está a ouvir. Mas tu aí mostras que o estás a ouvir. Depois, dás-lhe a escolher no fundo estás a condicionar a resposta dele a duas situações. Não posso porque, infelizmente, possa... ele tem uma limitação de preço que não é elástico. E como ele tem uma limitação de preço que não é elástico e eu tenho que respeitar... Esse é o terceiro fator que eu te dizer que é importante, que é deste-lhe consultoria. Que é sabes que a 5%, se não houver consultoria, se for vendas de casas, isto é um assalto de arma branca. Porque se a mediação imobiliária se consubstancia apenas em eu ir abrir as portas de tua casa, isto eu contrato um adolescente que faz isso muito bem e levava 20 euros. Portanto, sem dúvida que quando nós conseguimos oferecer um serviço de consultoria, ou seja, que é agregar um conjunto de conhecimento e oferecê-lo ao cliente em seu proveito, isto justifica os honorários. E eu só acredito numa mediação destas. Eu não acredito num abrir portas. Eu não acredito, isso existe num código deontológico antigo da mediação imobiliária, mas nas categorias profissionais. Mas existem os mostradores de casas e os consultores imobiliários. E alguém para se designar como consultor imobiliário, de facto, tem que saber muito para oferecer todo esse saber. Ó Daniel, eu conheço muita gente que ganha milhares e milhares de euros enquanto consultor, não é? Eu também os tive nas minhas lojas, compravam carros todos os anos, não sei o quê, tudo com muito dinheiro. Isto só se justifica se as pessoas forem excelentes. E se de facto a pessoa percebe o valor, ou seja, o benefício que foi usufruir de um serviço destes, senão não se justifica. E, infelizmente, daquilo que me fez a mim e ao Manel abrir aqui uma loja, é precisamente isso, é precisamente lutar para tentarmos elevar um bocadinho o nível da mediação imobiliária em Portugal. Porque nós acreditamos muito nessa maneira de trabalhar, acreditamos muito na maneira de trabalhar de acrescentar valor ao cliente. E, por exemplo, as primeiras formações que eu tive quando entrei para o imobiliário, algumas perguntas que eu fazia chegavam-me a responder: exato, quanto mais tu souberes, mais tu atrapalhas. E aquilo sempre era aquela coisa do conflito de valores, percebes? Aquilo fazia-me sentir mal fisicamente, dava-me aqui umas voltas que eu não sabia muito bem porquê, mas pronto. E depois, claro que o meu percurso passou por sair daí, e quando chego à marca onde tu davas formação, onde dás formação, e tu me apresentas este modelo, né, eu pensei: ok, isto agora estamos a falar a sério, agora isto faz sentido. Agora estamos aqui com capacidade para levar isto para a frente. Estamos aqui para oferecer um serviço ao cliente. Eu, como sinto que já cumpri o meu papel, que já falei 1 hora, só me apetece dizer-te uma coisa.
só há dois momentos na tua vida, um antes de me conhecer e o outro depois. Portanto, não há mais hipótese. Eu já te disse, tenho que gravar o vídeo do feedback para o teu site, para os teus cursos, porque, pá, é verdade, e tu sabes, eu espero que não te importes, porque no fundo eu apropriei-me um bocadinho daquilo que tu, nas formações aqui na loja, aquilo que eu dou é muito baseado naquilo que aprendi contigo. Porque o modelo que nós aplicamos Olha, com clientes apareceu, compradores é exatamente isso. E mesmo com clientes vendedores, também temos maneiras de fazer as perguntas e de investigar o que é apareceu agora aqui o Pinheirinho, que eu amo de coração, a escrever uma mensagem a dizer não há concorrência na excelência, grandes. Obrigado, Pinheirinho. És sempre alguém da metafísica comigo, portanto estás sempre num plano superior, respeito muito, mas já agora gostava até de dizer outra coisa. Sem dúvida nenhuma que quando nós estamos numa pauta que é prestação de serviços, nós não estamos, eu também dou marketing, também tenho mestrado em marketing, não é? E, portanto, como nós estamos a falar de marketing, nós temos que dividir os dois grandes grupos do marketing, que é os produtos e serviços. E os produtos caracterizam-se por um conjunto de coisas, tu tocas, tu sentes, tu gostas da cor, tu gostas da caixa, gostas da embalagem, enfim, do que quer que seja. Quando falamos de serviços, eles são intangíveis. E eu estou-te a vender um serviço, eu vou à tua casa, angaria a tua casa em troca de 5%, portanto, basicamente, se a tua casa for 400 mil euros, eu estou a papar-te 20 mil euros mais IVA, ou seja, são 25 mil euros, que, em alguns casos, as pessoas trabalham o ano todo e não ganham aquilo que eu lhes vou pedir só por mostrar a casa. Entre aspas. média. Sabes? Eu digo isso aqui aos consultores. A média das pessoas em Portugal Pois, eu nem não quero pensar ganha nisso. 15 Mas mil euros pronto, por isto ano. para dizer o quê? Isto para explicar que, sem dúvida nenhuma, que no momento em que tu cobras aquilo que cobras e pedes à pessoa, eu vou-lhe levar esta quantia, as pessoas não te dão essa quantia se não perceberem esta tua intangibilidade que é insubstituível. Ou seja, quando eu estou contigo, eu vivo um conjunto de emoções. E se eu vou à casa de uma pessoa num serviço imobiliário, eu não faço isso, pronto. E há muitos anos, há décadas já, mas sem dúvida que se eu fosse um consultor, se eu hoje fosse à casa da pessoa, a primeira coisa que eu queria deixar é que ela goste de mim. Mas isto não podia ser impostor. Porque se eu também não gostar da pessoa, eu não estou a esforçar. Porque eu não estou para amar já, não é? Eu vivo numa pauta de amor, mas não estou para amar. Ou seja, se os deuses não se abraçam, para não perco muito tempo. Se calhar estou a roubar à pessoa a oportunidade de conhecer um outro colega maravilhoso que aí vem, que não sou eu, porque eu não estou neste domínio. Mas se eu gosto da pessoa, se eu gostava de ajudar esta pessoa, se isto está na minha base, ó Daniel, eu vou compreender a pessoa, eu vou respeitá-la, eu vou ouvir, e nesta prestação de serviço a um proprietário, sem dúvida nenhuma que o meu interesse é ajudá-lo. A consequência vai ser a remuneração que eu vou ter. Mas sem dúvida que a remuneração é uma consequência, não é aquilo que eu estou a fazer. Eu dou cursos, eu dou aulas, eu faço as avaliações, não é pelo dinheiro. Eu adoro dinheiro. Mas eu não gosto de dinheiro. Eu gosto do que ele me permite comprar, porque o dinheiro a mim não me interessa para nada. Mas quando eu estou a dar um curso, e eu levo aquela quantia por dia, toda a gente conhece, eu quando levo aquela quantia por dia, eu não aceito mais um dia por causa daquela quantia. Eu aceito mais um dia porque eu gostava de partilhar isto àquela equipa. E eu, ao partilhar isto naquela equipa, pá, quem sabe alguém vai gostar daquilo que eu vou transmitir e adota isto e eu estou a contribuir para o setor imobiliário. De certa forma, eu estou a recompensar a qualidade de vida que o setor sempre me permitiu ter. Bem ou mal, aquilo que eu vivo é à conta do imobiliário. Durante muitos anos eu tinha lojas no imobiliário, eu só estudei e adaptei ao imobiliário, eu dou aulas do imobiliário, eu dou formações do imobiliário e eu sou avaliador imobiliário. Portanto, basicamente, se eu ajudar pessoas a ser melhores, a dignificar o setor, a dar beleza ao setor, que ele seja mais respeitado, é aí que eu estou. Tudo o que é vendas agressivas, old school, vender por ego ou impulsão, não é o meu domínio, porque isso não me dá gozo nenhum. Não é a minha pauta. Como tu costumas dizer, há aí tantos consultores, não é? Eles também Epá, têm que e há trabalhar. muitos formadores também têm, exato, e como há muitos formadores também, eu não sou egoísta, não quero tudo para mim. Há pessoas que se identificam com os outros vão ter que ir, há pessoas que se identificam com a minha cultura do imobiliário e ficam comigo. Portanto, não temos que estar todos com as mesmas pessoas. E isso está tudo certo.
E isso está tudo certo. E sem dúvida, olha, há coisas que são tão engraçadas. Eu hoje dizia isto num curso que dei à tarde, porque eu já tive uma live hoje de manhã com a Susana, tive à tarde um curso de 4 horas, com as soluções ideais, e agora à noite esta contigo. E eu, por acaso, na altura, até disse, pá, é interessante, porque eu vou dar um curso em setembro, que vou promover novamente. O marketing deve-me promover, pá, a partir deste mês, não sei quando, mas eles têm lá essas datas, mas é um curso que vai acontecer nas últimas 2 semanas de setembro, 4 noites, que é técnicas de ultrapassar as objeções na angariação, inclusive com programação neurolinguística. É curioso que e tu soubesse, se eu desse o exemplo que tu conheces, que já fizeste muita formação comigo, o espetacular é que quando eu dou um exemplo do género, por favor não façam isto, isto é brutal. Imaginem eu responder-vos desta forma, vejam o que é que sentem e agora ouçam o meu modelo e aplico a minha matéria para ver o que é que eles sentem. Ainda há dias ouvi numa rede social ou no YouTube ou no que quer que seja, outra pessoa da área a dar esse mesmo tema, precisamente a ensinar as pessoas com aquilo que eu costumo dizer, nunca façam isto. Eu achei tão engraçado. Opa, é tão engraçado, mas lá está, isto faz-me perceber que há feijão branco e feijão preto. Há arroz agulha e arroz basmati. Nós comemos tudo. E está tudo certo. E está tudo certo. Na verdade, é a história de que... E a pessoa até é engraçado, porque estava a dar essa matéria com muita convicção. Eu achei tão bonito isso. Porque quem gosta desse modelo, quem gosta de agir assim com os seus clientes, eu não sou o formador ideal. Porque de mim não vão gostar. Porque quando as pessoas vêm fazer comigo um curso de vendas a pensar que vão aprender técnicas agressivas, é uma desilusão. Eu ensino-os a ser gente educada no imobiliário. E ao sermos gente educada no imobiliário, nós fazemos os negócios sem sentir, sempre tranquilamente e com segurança. Mas sabes o que é que eu notei muito? Notei muito que as pessoas nem estão à espera de falar com alguém diferente do resto. Né? É aquela história de ele já recebeu, o telefone já tocou 50 vezes hoje e toda a gente disse a mesma coisa. E nós, ao dizermos uma coisa diferente, ao mostrarmos respeito e empatia por aquilo que as pessoas estão a dizer, compreensão e empatia, as pessoas até parece que ficam tipo, espera aí que este gajo, já tinha aqui uma resposta programada para dizer, mas este gajo não está a dizer nada do que eu achava que ia ouvir. E isso nota-se muito depois no dia-a-dia. Claro que não com todos os clientes, era bom que fosse com todos, porque assim a gente conseguia converter todos, mas depois também não íamos ter tempo para prestar o serviço de qualidade a toda a gente. Mas eu acredito cada vez mais que nós vamos trabalhar com as pessoas que se identificam mais com nós. Daniel, E o que eu acho é que cada consultor deve agir da forma que faz mais sentido para si. De facto, não faz mal ouvir correntes, ouvir doutrinas, aprender cada vez mais e oferecer isso aos seus clientes. Essa oferta tem uma remuneração maravilhosa. Tem uma remuneração altamente valiosa. A maioria das pessoas que trabalham noutras áreas não ganham o que se pode ganhar no imobiliário se fizer bem. Se não se fizer bem, não se ganha nada, não é? Mas se fizerem bem, ganha-se imenso. As pessoas só têm é que oferecer o seu serviço com a dignidade que acham que ele merece. E se de facto o cliente valoriza isto, tem aqui para si. Estou aqui. Se não valoriza isso, caro cliente, eu compreendo que de facto o serviço que o senhor procura não é efetivamente aquele que eu tenho aqui e que estive a pregoar. Eu compreendo perfeitamente, desejo-lhe o maior sucesso. Cada vez que tiver uma dúvida, basta que me ligue, tenho todo o gosto em ajudá-lo. Mas olha, não será comigo que vai fazer a sua venda. De qualquer forma, eu poderei até dar-lhe contactos de alguns colegas aqui da cidade, se o senhor assim entender, e poderá falar com eles. Quem sabe eles têm um serviço dentro daquilo que o senhor procura, mas não é de facto o meu. Eu gostaria mais que ficasse com colegas. Eu acho isto tão bonito. Porque, epá, isto é de uma dignidade claro espetacular, acho o máximo. E, portanto, está tudo bem. É isso mesmo. Portanto, para terminar, vamos resumir isto muito brevemente. Porque aquilo que tu fazes ao falar com um cliente comprador, né, ao atender um cliente comprador, no fundo, traduz-se na técnica da programação neurolinguística de investigação de valores. Eu uso as técnicas todas, não é? Eu ponho as técnicas todas da PNL aqui dentro, a verdade é essa. Mas esta que vim aqui explicar hoje foi a investigação de valores, isso não há dúvida nenhuma. Mas também acho que é importante criar rapport, é importante tudo.
não é isso, mas aquilo que eu queria dizer é o facto de tu conseguires fazer isso e perceberes realmente o que é importante para a pessoa, permite com que tu partas para a visita sabendo o que é que ela vai querer ver, vai estar à procura. E isso faz com que tu não tenhas que mostrar a casa a dizer que isto é o teto falso, as luzes são LED, Isso é à os postos são pobre. Isso já elétricos, não é para mim, eu já nem dou esses exemplos. Durante muitos anos já dei esses exemplos. Agora já nem dou, porque eu já considero que o público que eu tenho já nem anda aí. Ou seja, já não dou a essa gente. Essas pessoas que quando vão mostrar a casa, cara cliente, o teto é em peladura e o chão em mosaico, pá, já não é o meu público. Isso já não é o meu. Esses que precisam de dizer as características, está tudo certo. Eu já só estou com formandos que reconhecem que o que importa são os benefícios para os seus clientes e não as características. Era aí que eu ia chegar, porque a casa tem características, mas aquilo que a vende são os benefícios, não é? E é aquilo que a pessoa se vai ver ou não a viver Mas eu falo nos casa. cursos de avaliação, apenas, E não na mediação. no fundo, é essa a importância dos valores na mediação imobiliária. Concordo. Não concordas? Daniel, eu não estou, repito uma vez mais, eu não tenho nenhuma escola de formação de PNL e eu não dou cursos oficiais de PNL para certificar pessoas de PNL. Portanto, eu estou a dizer isto de uma forma verdadeiramente desinteressada. No entanto, eu considero que tudo o que as pessoas possam aprender e que possam utilizar no seu contexto profissional, pessoal, familiar, enfim, tudo, e a PNL utiliza em todos os domínios. Portanto, quando nós falamos de relacionamentos, eles têm 5 domínios de atuação. O relacionamento comigo próprio, PNL é maravilhoso. Relacionamento com o meu par, ou com os meus pares da privacidade ou da intimidade. Ok, melhorou a minha relação sexual, íntima, do que quer que seja. Quando nós falamos do terceiro nível de relacionamento, que é com o trabalho, também. Se eu posso aplicar a PNL no trabalho, isto é fantástico. E quando vou ao social, aos amigos, às pessoas... Daniel, nós... A Rosiris tem muita vontade em falar comigo. Eu já lhe vou ligar de seguida. Portanto, isto, Rosiris, significa que, sem dúvida, quando tu melhoras todos os teus níveis de relacionamento, nos vários domínios, pá, isto é magia. Ou seja, tu reaprendes a viver numa outra forma, com outro nível de compreensão. O mapa não é o território. Aquilo que tu interpretas das coisas, percepção é projeção. Opa, a PNL dá-te uma lógica toda. Seja, basicamente, eu compreendo que o meu ângulo de visão, pá, está sempre sujeito às minhas cataratas, às minhas imperfeições, aos meus filtros. E sem dúvida que eu, quando vejo algo, pá, eu nem conheço a Terra. Nós vemos a Terra num globo, mas isto é um mapa. Não é o território é este, mas eu nem sei bem. Eu tinha que o conhecer todo em absoluto, sem dúvida que nós só vemos representações. O que eu vejo do Daniel não és tu, eu não te conheço, Daniel. Eu conheço a representação que tu me exibes de ti. Claro. Tu achas que tem muito mais coisas que eu não vejo. E eu quando falo o Daniel é maravilhoso, o Pinheirinho é maravilhoso, o Pinheirinho que eu conheço, aquilo que ele me mostra dele. Mas o Pinheirinho é um mundo sem fim. A PNL, e sobretudo, eu tenho o excesso de pensamento. Quando tenho tempo, eu adoro pensar assim de uma forma muito filosófica sobre cada tema. Mas isto dá-nos profundidade no conhecimento, por isso é que eu gosto disso. É isso mesmo, Vitor. E já passa da hora, vamos terminar. Vou-te agradecer mais uma vez por este bocadinho. Acho que toda a gente que aqui esteve gostou. Temos ainda muitas pessoas a comentar e a ver ao vivo, estão quase 50, eu acho espetacular. Numa quarta-feira em agosto, onde está a dar a supertaça de futebol, onde há outros lives relacionados com o imobiliário, onde também está muita gente com pessoas importantes. Acho que temos aqui quase mais de 50 pessoas, acho que é fantástico. E gostava de agradecer por isso, por teres vindo, por teres partilhado um bocadinho disso que foi no fundo aquilo que me abriu os olhos para a programação linguística e aquilo que mudou a minha maneira de estar no imobiliário e que permitiu que eu hoje chegasse onde estou, porque é como tu dizes, eu também sou muito grato ao setor. Eu não trabalhei sempre no imobiliário, mas a verdade é que os últimos anos de imobiliário, os últimos anos que foram de imobiliário, foram os melhores anos a nível profissional, foram os melhores anos da minha vida. E quero continuar a fazer isto durante muito tempo. Eu digo muitas vezes aos clientes que eu não tenho que comer só este mês, eu tenho que comer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E é isto que eu quero continuar a fazer.
E ao fazê-lo desta maneira, acredito que tenho capacidade de fazer isto e de proporcionar isto às pessoas que estiverem connosco aqui na agência. Portanto, mais uma vez obrigado. Eu adoro para a semana temos decoração, então amo a Afonso. decoração também. Vamos falar sobre o modelo de comunicação da programação linguística e sobre a linguagem. Devem assistir, que vai ser maravilhoso. E gostava de dizer às pessoas que estão aqui, que ainda estão aqui e acho que vão ver isto em replay, porque isto depois vai para o YouTube e depois há de ir para o Spotify em formato de podcast só de áudio, para a gente poder ouvir isto no carro enquanto vamos a conduzir. Que o Vítor Neves tem um Instagram que está aqui, Vítor MG Neves, é seguir. O Vítor Neves tem informações à venda, não sei se dá para fazer aquelas que já fizeste. Não é em direto, mas estão gravadas, há pessoas a comprar gravadas, sim. Fazer as próximas e se consideraram esta live uma live que acrescentou valor à vossa vida, partilhem-na com os amigos. Eu acho que é o mínimo que podemos pedir. E para a semana estamos cá outra vez às 9h12. Para mim foi um gosto. Obrigado, Daniel, obrigado por me teres convidado. Sabes que eu gosto muito de ti também, és uma pessoa que eu respeito muito e que gosto do teu trabalho. Portanto, desejo-te a continuação de muito sucesso. Estás numa marca que eu agora não acompanho, mas vamos nos cruzando sempre por aqui. Também não precisas de aprender mais nada comigo. Como? O grupo é o mesmo, mas as marcas são diferentes. Eu não dou na tua marca, dou noutras. Dou noutras duas do grupo. E dou noutras fora do grupo. Mas isto para dizer que não nos cruzamos nesse contexto, mas cruzamos-nos sempre, à distância de um telefonema, e és alguém a que eu desejo muito, muito sucesso, porque mereces muito e gosto muito de ti, da tua mulher e do teu filho. É que agradeço. Obrigado. Um abraço grande. Obrigado. Virem para participar, em cima de tudo, nós não tivemos muito tempo para responder aos comentários, mas estivemos aqui, fomos acompanhando tudo e agradecemos muito. Mesmo um abraço. Obrigado. E até para a semana. Obrigado pelo convite. Obrigado.